Bem-vindo, esse é o Showtime, o seu canal de FabTCG. E hoje eu estou trazendo um vídeo para você de uma gameplay que eu gravei numa lojinha aí que eu fui jogar. É um gameplay de Benji contra Odin. Como você deve imaginar, foi um total desastre, né? Quando você pensa na matchup. Mas eu espero que vocês se divirtam. Estou começando a fazer conteúdo de FabTCG. Então, se você gosta do conteúdo, quer dar alguma sugestão, falar alguma coisa, é só comentar aí na caixa de comentário. Eu estou super aberto a sugestões e tudo mais. Nesse primeiro gameplay não estou trazendo a decklist e tudo mais, é mais uma versão de teste mesmo. Então, dá aí a sua sugestão, preferia ter a decklist num vídeo separado, junto com o vídeo antes da partida, depois da partida. Então é sempre bom aí ter o feedback de quem está assistindo. Então é isso, vamos lá para a gameplay. Então beleza, aqui a gente está setando os equipamentos. Esse aqui é uma partida que aconteceu na Dream Up TCG aqui em São Paulo. Eu pergunto para o ímpar, ele pede ímpar, ele ganha e ele fala que eu posso começar. Até achei estranho, visto que eu estou jogando de Benji, mas ele está jogando de guarda, então acho que é muita bad match para mim. Ele pergunta sobre as Kodashi, se elas podem ser bloqueadas, eu falo que pode. Cortamos os decks, cada um compra suas 4 cartas. Aí eu começo com duas Attack Reaction, cumprimento o oponente já com uma tristeza no coração. Tem ali o Vagar com propósito, que não faz praticamente nada nessa lista que eu estou rodando esse dia. Então eu começo dando pitch no Vagar com propósito e eu quero forçar a Mask. Então eu quero bater Kodashi, Kodashi e ataque. Contra Benji, o interessante é você blocar umas das Kodashi, geralmente a segunda. Essa é a jogada certa, porque daí você deixa uma chain menor, né, de acertos. Mas no caso, como ele é um Guardian, pra ele é tranquilo dele fazer os blocos. Coloco aí o contador de vida. Ele vai. Ele dá um beat de uma Earth para fazer a habilidade do Odin para prevenir o dano. Aí eu falo, beleza. Eu até cogito dar um Attack Reaction aí, mas eu falo, poxa, acho que é melhor não. Talvez essa fosse a jogada certa, tá? Eu dou um Attack Reaction, mas daí eu falei, vou deixar pra segunda. Bato com a Kodashi. Nesse turno aí ele está explicando um pouquinho como funciona a interação da habilidade do Odin, que eu joguei poucas vezes contra ele. Aí eu bato 2. Ele pergunta se ele pode bloquear com carta da mão. Eu falo que não. Aí ele, beleza. Bloqueia com Creator Fist. Eu reajo com Ancestral Empowerment, dou mais um e dou um draw. E daí eu fico com 2 Razor Reflex na mão. Aí eu faço Arsenal e passo. Eu acho que 2 Razor Reflex é um pouquinho demais. Tal, se eu tivesse usado eles. Aí ele compra, ele não parece muito feliz, mas a match é muito boa pra ele, então tá tranquilo. E daí ele me vem com um Command and Conquer. E daí eu fico muito triste. Esse Command and Conquer aí com duas cartas na mão. Aí eu penso se eu vou blocar, eu tô com o Rounder Winds vermelho na mão, que ele não é muito bom para esse deck. Eu tava colocando ele mais pelo combo do Vagar com Propósito. Aí eu pergunto se ele vai quebrar o arsenal, olha meu arsenal, lembro que eu tenho Razor Reflex no arsenal. Daí eu penso mais um pouco, eu falo, poxa, se eu ficar bloqueando, eu não vou, nunca vou ganhar de um loading bloqueando. E daí eu falo, poxa, talvez o esquema seja deixar passar e voltar com um turno forte. Aí ele faz uma reaction e dá um pummel. E daí eu fico, meu Deus do céu. Só nesse Command and Conquer com pummel aí eu já tomei metade da vida do Benji, basicamente. Então eu descarto o Razor Reflex, que tá no meu arsenal. Então, Stab Wound eu bato com Kodashi.
Vou ali, coloco um marcadorzinho para mostrar quantos de recurso eu tenho. Ele bloqueia com o Crater Fist. O Crater Fist vai quebrar, só que ele não está se importando muito. Esse Crater Fist eu jogo de guarda, então é um negócio que usa para blocar mesmo. É só porque ele tem Temper 2. Aí ele toma Kodashi, aí eu dou um Snatch. E ele continua blocando. Então ele não deixa eu conseguir fazer uma chain pra eu reajo com o Razor Reflex. Daí eu posso comprar minha carta e daí vem um Vipox. Aí eu bato com o Vipox para 2 por conta da habilidade do Benji. Ele tem as 4 cartas ali na mão, então ele tomaria 6 se esse Vipox passasse. E daí ele bloca com esse escudo. Esse escudo é muito forte. Então ele bloca o escudo, não passa nada. Eu queria dar o draw da Momentum, não consigo dar o draw da Momentum. Junto ali minhas cartinhas e passo, né? Aí eu esqueço que tem ali uma carta na minha pit zone. Eventualmente eu vou lembrar, pode deixar, gente. Com certeza eu vou lembrar disso, mas não tão cedo. Ele vai, e daí ele começa a pensar a play dele. Daí ele Aí ele volta a jogada pra ele fazer a jogada certa. Ele tava pegando vários atalhos. E daí ele faz o Tectonic pra fazer o Seismic Surge. E daí ele faz uma carta. Aí eu pergunto se essa aí tem 2 pits. Esse é o Endless Winter. Aí ele explica de Frostbite. Aí ele está explicando um pouquinho sobre cada carta que eu colocar na Chainlink vai gerar um Frostbite para mim. E se irritar, cada ativação que eu fizer no meu turno também gera um Frostbite. E aí ele junta ali os equipamentozinhos dele para ficar mais fácil dele ter acesso. Daí eu falo, pô, a mão não tá tão boa assim, ela tá ok, mas eu não vou conseguir fazer um turno muito eficiente por conta do Endless Winter. Então eu penso na minha cabeça, vou blocar o melhor que eu puder, faço arsenal e depois eu volto tentando dar um porradão. Pelo menos esse era o plano e daí vocês já vão ver o que vai acontecer. Eu bloco todos os 8, então não passa nada. Ele cria 4 Frostbite. Eu vou, coloco ali um marcador de Battle Worm, jogo minhas cartas no descarte, faço arsenal e passo. Quebra os Frostbite, então eu devolvo as cartas pra ele, compro minhas cartas. Essa mão tá aceitável, não é a melhor mão do mundo, mas ela tá ok. Hundred Winds ali é uma carta, o vermelho pelo menos é uma carta que eu geralmente não uso pra bater. Como eu disse, ela é uma carta que eu geralmente uso pra pegar com vagar com propósito. Então eu consigo, por ele ter um Goagen embutido, eu consigo colocar ele na Chain Link, tentar forçar mais coisas com a Mask, porque o Benji depende bastante do draw da Mask, diferente de outros ninjas que conseguem rodar sozinhos ali. Esse daí ele tem uma saída de dano baixa, por assim dizer, mas com mais um dano que ameaça. Só que como o Guardian tem muito equipamento, fica muito ruim de eu passar algum dano nele e fazer a Momentum rodar. Aí ele tá pensando ali a jogada dele. No caso, ele ainda tem 4 de bloco só em equipamento, o que é horrível pra mim. Ainda tem o escudo, tem a Tectonic Plating e a Crown. Então, 2 na Crown, um no Tectonic e um no escudo. Eu quero evitar o escudo o máximo possível por conta do Frostbite que ele gera. Mesmo ele tendo tempo e tudo mais, ele é perigoso.
Aí ele dá um lake em mim, e daí eu fico muito triste quando ele dá esse lake em mim. Basicamente ele explica que toda vez que eu jogar uma carta ela vai custar um a mais. E daí o meu turno com Vipox, Double Strike já foi totalmente miado, porque agora eu vou ter que. Todas as minhas cartas que eu zero eu vou ter que pagar, o que acabou com o meu turno. Aí ele joga uma carta pro fundo e bate 7 com Enlightened Strike. E daí eu fico, poxa, outro turno muito horrível. Aí eu pergunto se como que funciona a carta dele ali. E daí a minha maior dúvida é se isso também ameaça a minha Kodashi. No fim, ela ameaça sim a minha Kodashi, já que é uma ativação. Aí eu bloco 5, tomo 2. Aí aqui é um turno que eu acho que eu poderia ter feito diferente. Porque eu bato com a Kodashi, ele joga um sítio, e daí ele aperta do lado errado, então ele ganha 15 de vida ao invés de 3. Esse sítio tava bem bufado. Daí ele bloca com o escudo e me dá um Frostbite. Daí eu fico, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Porque daí eu não consigo mais fazer o Vipox. O Vipox que eu queria fazer eu não consigo fazer mais porque eu tenho que pagar um por causa do Lake e um por causa do Frostbite. Daí eu não consigo mais ativar. Eu poderia até fazer o Double Strike, mas não faz sentido eu fazer o Double Strike, já que eu não consigo usar ele a segunda vez de graça. Daí eu dou pitch e bato com a segunda Kodashi, rezando pra que algum dia eu consiga recuperar esse Vipox aí. Ele toma um, eu jogo pra baixo, deixo a Vipox em cima, pra caso aconteça um milagre dela voltar. Aí ele dá um Oaken Ode, dando os dois Infuse. Daí Dominate, 9 Dominate, se irritar. Eu coloco duas aleatórias da minha mão. O fundo é horripilante, assim. A mão que tava até uma mão ok, visto que eu tinha ali a principal carta do combo do Benji, que é a carta que compra para cada hit que ele acertou, né? E daí eu vou ter que blocar com a Mask, senão eu tô morto. Eu sou obrigado a blocar. Ao bloco 4, né? Eu tô. Tomo 5, embaralho minha mão ali. Aí ele fala que eu posso colocar em qualquer ordem. E daí vai pro fundo as piores cartas, que daí eu não consigo nem bater com a Kodashi. É bem ruim. Aí eu olho minha mão, bato com a Kodashi, toma um, bato com a Kodashi de novo, ele toma mais um. E daí eu consigo bater meu Double Strike, mas ele tem muita defesa ali. Aí ele pergunta quanto que tá vindo, aí eu falo que tá indo um. Aí ele bloca. Aí eu olho pra ver se eu vou fazer mais alguma coisa. Aí ele bloca. Ele sinca, né? Então ele faz a habilidade da Crown. Ele joga pra baixo e compra uma carta. E aí eu já sei que eu tô morto, né? Não tem como um Odin não me bater, não passar esses dois de vida que tá me faltando. Eu consegui tirar todos os equipamentos dele. Essa foi a conquista da partida.
Aí eu até comento que eu demorei todo esse tempo só pra comer os equipamentos dele, ele tá de mão cheia. Aí ele me joga um Terra Sunder e daí eu sei que eu morri. Aí eu cumprimento ele. E é isso, né? Morri. E daí eu falo que a matchup é muito ruim, que eu demorei 3 turnos só pra conseguir tirar as armaduras dele e tudo mais. E daí a gente começa a conversar um pouco se talvez num CC a partida de ninja fosse melhor. Eu comento sobre o Katsu, que é o ninja que eu jogo no CC e tudo mais. Mas no geral é isso daí.